Olá, continuando a falar sobre a formação do ego. Se você não viu o primeiro vídeo, na descrição tem um link. Esse aqui é o segundo vídeo. Na verdade, ele não está completamente relacionado ao primeiro, eles são meio que independentes. E aqui a gente vai falar hoje sobre ego ideal. Eu ia falar sobre ego ideal e ideal de ego no mesmo vídeo, mas achei que quebrando em dois vídeos fica um pouco mais fácil de entender e também a ideia é não ter um vídeo tão longo. Existe muita confusão entre o ideal de ego e ego ideal, e os dois constituem o nosso ego. Por isso que está dentro dessa sequência de vídeos de formação de ego que eu estou fazendo. O ego ideal, que é o que a gente vai falar, e uma dica talvez para a gente tentar lembrar e diferenciar ego ideal e ideal de ego, lembrar que o ego ideal começa com E de externo e ideal de ego começa com I de interno. Parece uma regra meio idiota, mas às vezes para a gente só lembrar, lógico que os conceitos são distintos, mas a palavra em si acaba sendo parecida, então esse jeito às vezes ajuda a diferenciar e lembrar qual é um, qual é outro. O ego ideal é o que define mais ou menos a nossa personalidade, que vem de persona, que significa máscara, ou seja, é aquilo que a gente quer parecer para a sociedade, é aquilo que a gente quer parecer para o meio externo, né? São as máscaras que a gente veste. É a máscara que a gente veste com a nossa família, é a máscara que a gente veste no trabalho, é uma máscara que a gente veste na universidade, na escola. Veja que muitas vezes a gente acaba, para cada lugar que a gente está, para cada momento que a gente está, ou cada grupo de pessoas até, se comportando de uma maneira diferente, sendo uma pessoa diferente, vestindo uma máscara. E essa é a nossa personalidade, que às vezes até muda de lugar para lugar. Por isso que é chamada de máscara. Muitas vezes a gente tem, algumas vezes a gente tem uma máscara só, mas geralmente a gente faz o uso de várias máscaras, não ao mesmo tempo, mas como eu falei, depende do momento, a gente veste uma ou veste outra, aquela que mais nos convém. E por que a gente faz isso? Essa máscara, a ideia dela é a gente tentar resgatar uma onipotência ou um narcisismo que a gente tinha lá atrás, da época ainda de bebê, quando a gente estava na nossa onipotência primária, ou quando a gente tinha, sem muito esforço, digamos assim, bastando chorar, bastando fazer uma birra, a gente tinha ali o amor dos nossos pais, o afeto, o carinho, o reconhecimento, a atenção. E a ideia dessa máscara que a gente veste, ou dessa persona que a gente apresenta para o mundo, é a gente resgatar de novo esse narcisismo que a gente quer ter, essa onipotência, e daí então restabelecer a nossa autoestima. E como que a gente faz isso? A gente tenta apresentar máscaras ou parecer ser aquilo que agradaria ao outro, para que assim eu consiga então obter as provisões de o que a gente vai chamar de segurança e reconhecimento, atenção, afeto, por exemplo. Então, essas máscaras então nada mais são do que comportamentos que eu quero apresentar ou como eu quero me relacionar com o meio externo, para que a partir disso então eu obtenha as provisões de segurança e reconhecimento, aquilo que eu preciso, aquilo que vai me fazer bem, para eu voltar a ter a minha autoestima. Como que são feitas como que a gente constrói, né, esse ego ideal? Ele é construído a partir do momento que a gente entende que não basta mais eu chorar para obter as coisas, agora eu preciso agradar os outros, no caso, agradar os cuidadores, nossos pais, aqueles que estão ao meu redor, para que então eu possa obter essas provisões. E como que eu realizo essa identificação, né? Para eu entender então como que eu devo agir. É muito comum a gente se identificar, obviamente, com figuras que a gente vê que são heróicas, e aqui a gente está falando até de uma identificação de que, olha, idealizo que essa figura obtém tais provisões, né? Então é uma idealização que eu crio de que tal pessoa, de que tal super-herói, ou de que fulano ou ciclano, pela maneira como ele se comporta, ele obtém tais coisas. E eu também quero obter essas coisas. Logo, eu vou me comportar também como ele se comporta. Então eu crio uma idealização. Que claro, eu não sei se de fato essas pessoas elas obtêm aquilo que eu estou imaginando. Por isso que chama de uma idealização, por isso que é o ego ideal. Então eu estou idealizando
que elas obtêm certas provisões a partir de um determinado comportamento, e então eu passo a me comportar, me identifico, passo a me comportar dessa maneira para que eu também obtenha tais provisões. Aí a gente gera um segundo problema. Esse segundo problema é quando eu ajo dessa maneira e não obtenho essas provisões, eu então fico frustrado, eu fico magoado. E aí que a gente entende que essa idealização que eu tenho, né, esse ego ideal que eu tenho, ele é um dos principais causadores, principais pais das frustrações e mágoas que a gente carrega. Claro, eu quero ter o meu afeto, quero ser reconhecido, quero ser aceito, ajo de uma certa maneira, que eu espero que eu vá ser reconhecido por conta disso, e no entanto, a outra pessoa que está ali, ou aquele grupo de pessoas que me relacionam, não corresponde como eu estava esperando, não corresponde da maneira que eu estava esperando. Eu fico frustrado. O ego ideal também é responsável por algumas projeções automáticas que a gente faz em filmes em que a gente se identifica muito facilmente com o mocinho, ou se identifica com aquela pessoa que tem um caráter maravilhoso, que é aquela pessoa bondosa do filme, ou que é o herói. Então é muito fácil a gente se projetar e se colocar no lugar dessa pessoa, que é justamente quem a gente gostaria de ser, quem a gente gostaria de parecer ser para a sociedade, né? E essa é uma identificação automática que a gente faz, essa projeção. E isso é o que ajuda também a gente constituir o nosso ego ideal. A gente idealiza ser como aquela pessoa que a gente está vendo ali no filme. Falando de alguns exemplos também, alguns exemplos mais claros e bem mais palpáveis do que seria, do quais seriam os valores que a gente introjeta no nosso ego ideal, ou aquilo que a gente introjeta no nosso ego ideal, o que compõe ele, e voltando, lógico, sempre tendo em mente que é a nossa persona, o que a gente quer parecer, a gente tem, por exemplo, coisas como ser o mais poderoso, ser o mais bonito, ser magro, ou ser o mais inteligente, parecer fiel, parecer ser honesto. E aqui eu estou falando parecer, porque quando a gente fala de personalidade e quando a gente fala de meio externo, o que importa é o que eu pareço para os outros, não necessariamente o que eu sou. Aí a gente pode também depois entrar no ideal de ego, que é o que a gente vai falar em outro vídeo, mas falando de ego ideal, nesse momento é o que eu quero parecer para a sociedade, o que eu quero me apresentar, como eu quero me apresentar ao outro, para então obter aquilo que eu preciso. Então, são essas coisas que é interessante e é importante colocar esse verbo do parecer ser ou desejar ser, e claro, algumas outras coisas que de fato não são valores, mas é como os outros me enxergam, e por isso eu digo ser o mais inteligente, ser o mais bonito, ser magro, casar, ter filhos. Então tudo isso vem de isso tudo constitui o nosso ego ideal. Não só isso, são alguns exemplos, mas acho que dá para pegar mais ou menos a essência do que seria aquilo que a gente traz e aquilo que compõe o nosso ego ideal. É o ego ideal também que faz com que a gente se torne pessoas metade, que é quando a gente depende dos outros ou depende de um objeto alheio, que não somos nós, para que a gente obtenha então as nossas provisões. E por que pessoas metade? Porque eu não me basto, então preciso do outro para que eu possa obter isso. Esse ego ideal que também está aí por trás. Esses padrões introjetados que a gente tem no ego ideal, eles partem, eles vêm, eles são criados pelo alter ego. O alter ego é aquele que não sou eu, é um outro eu, mas que eu gostaria de ser. Quando a gente vai falar da parte clínica, né, ou seja, o que pode estar ligado, quais são as patologias ou até sintomas ou reclamações que podem estar ligadas ou que tem uma relação com o ego ideal. E daí a gente vai falar de pessoas que reclamam que as outras não concedem aquilo que elas precisam, que elas não obtêm aquilo que elas merecem, ou pessoas que acabam virando escravas dessa idealização que ela criou. Eu preciso ser magra, ou eu preciso casar, preciso ter dinheiro, preciso morar em tal lugar. Então tudo que ela faz, ela se torna refém disso. E claro, como a gente está falando aqui de uma idealização, muitas vezes são coisas que estão no imaginário, que não existem, que são impossíveis de serem alcançadas. Então a gente fala
de muitas vezes uma constante frustração dessa pessoa por algo idealizado e que para a gente tentar desfazer essa idealização ou até mostrar quais são os ganhos que estão por trás dessa idealização, nem sempre é tão simples. No próximo vídeo a gente vai falar de ideal de ego, também como ele é formado, quais são as características, quais são os sintomas clínicos que a gente pode ver que estão relacionados ao ideal de ego. Se você gostou, dá um like, compartilha, deixa o seu comentário aqui no vídeo se tem algo que também você não gostou, que pode melhorar, qualquer sugestão, e a gente se vê por aí.